e de Figueiredo. Especial Espiritismo, vibrando pela educação ambiental. Bom dia a você que está na audiência da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Programação especial hoje e amanhã aqui nas emissoras FEAL. Espiritismo vibrando pela educação ambiental. E o Livre Pensamento não está de fora desta programação. Vamos analisar o que a autonomia moral pode contribuir para esta educação ambiental. Bom dia, Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, Cláudio Palermo. Bom dia. Olá, amigos. Um ótimo dia para vocês. Vamos ver aqui o que o Espiritismo pode colaborar para esses tempos novos, né? Que a preocupação com as questões sociais e ambientais estão em pauta, em primeiro lugar, né? Por mais que alguns na visão não séria, né, assim, do nosso futuro, né? Verdade. E está aqui com a gente também a psicóloga Juliana Ramos Wilbert. Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês. Juliana que ministra o curso da Gênese, original de Allan Kardec, estuda o livro Autonomia, lá no Jesus é o Caminho e também no Grupo Espírita Vivência, 2 casas espíritas aqui da cidade de Guarulhos. Você pode participar, facebook.com/TV Mundo Maior, também pelo nosso WhatsApp 996433827. Manda mensagem aí por texto, áudio ou vídeo. 0800 979 5011. Verinha aguarda a sua ligação. Estamos ao vivo no YouTube. É só digitar aí tvmundomaior.com.br, clica lá no ao vivo e abre o nosso box de transmissão do YouTube. Comando técnico da Rede Boa Nova de Rádio, grande Marcos Magrini. Controle mestre Jefferson Silva e Boris Maciel. E lá no telefone a Vera Lúcia Santana. Verinha aguarda a sua ligação ou seu contato via WhatsApp. Ô Paula e Juliana, a gente chegou num momento no planeta em que você tem, de um lado, aqueles que estão ali divulgando, trabalhando por causas ambientais, uma pequena minoria indo até locais que hoje são considerados ali de destruição ambiental, tentando mostrar ao mundo o que está acontecendo. Mas, por outro lado, por uma veia de retrocesso político e social, você tem grupos que, essa coisa aí de educação ambiental é balela, não existe aquecimento global, não está tão feio quanto os ecologistas imaginam. Quem cuida só de questões ambientais é do lado da esquerda, e aí quem é da direita acha que tudo isso é uma invenção, é uma conspiração socialista planetária, se isso fosse possível. Então a gente está mexendo com consciências, que é o que o Espiritismo sempre mexeu desde lá do seu advento com Allan Kardec. E por falar em consciências, a gente está falando de moral. E a gente vem resgatando aqui textos originais de Allan Kardec, como o CEDOR, Centro de Documentação e Obras Raras da Fundação Espírita André Luiz, que está com o material do Canuto de Abreu, com o material original de Allan Kardec, outros materiais que estão sendo colocados aí à disposição do público, mostrando a história do Espiritismo, e essa história mostra que o início dela se falava de autonomia moral, mas depois, com o passar do tempo, a coisa foi desviada. A gente tem vários programas falando disso. É só ir lá no YouTube e ver a playlist do Livre Pensamento. Nesse caso que a gente está falando de ecologia, educação ambiental, o termo ecologia não é novo, surgiu lá no final do século XIX, mas só no século XX é que a coisa foi chamada mais a atenção. E no Espiritismo, como a gente está falando da autonomia moral, isso implica diretamente o nosso comportamento em relação ao meio que a gente vive e também ao nosso meio interno, né, ao nosso mundo interno, mas também ao mundo externo. Então não dá para dissociar uma coisa da outra. Como que a autonomia moral ajuda a compreender essas mudanças que estão ocorrendo no planeta?
Olha, eu acho que num primeiro momento nós temos que relacionar a questão espírita com o assunto, né? E para isso nós temos que fazer uma contextualização do cenário cultural do surgimento do espiritismo para entender a quais questões Kardec e os espíritos se referiram e quais não. É certo que os espíritos têm um conhecimento amplo e podem dar respostas a todas as nossas dúvidas, mas eles só podem fazer isso quando estamos amadurecidos tanto para entender a resposta como para fazer a pergunta. É verdade. Então, os espíritos não antecipam questões que ainda não estão claras ou vivenciadas pelos homens. Então, é um diálogo constante, né? Esse diálogo foi interrompido quando as condições da universalidade do ensino dos espíritos também foram rompidas após a morte de Kardec. Porque os bons espíritos ensinam sempre de uma forma ampla por vários médios no mundo inteiro. Essa é uma questão. Mas o tema que nós estamos tratando hoje, ele envolve 3 níveis. Ele envolve a educação e as condições adequadas do ser humano. Ele está ligado às questões dos animais e às questões da natureza. São 3 níveis, né? Na época de Kardec, havia algo que se chamava questão social. Essa questão social foi alvo, por exemplo, de um trabalho muito bem feito do Rousseau antes, e estava surgindo na época de Kardec, porque a Revolução Industrial estava explodindo ali, no momento em que surgiu o Espiritismo. Mas ainda não havia degradação da natureza. Basta a gente saber o seguinte, ainda se usava o vapor para mover as locomotivas. Ainda não estava ocorrendo a exploração do petróleo. Ainda você não tinha a questão do entendimento dos vírus, das viroses, Sim. que está relacionado à higiene. Não tinha uma relação entre medicina e higiene. Então, todas essas questões ainda estavam incipientes. E haviam questões mais graves, do ponto de vista social, que impediam que você olhe para os detalhes. Então, nós estamos vivendo um amadurecimento do relacionamento social e do desenvolvimento da humanidade, que a gente está começando a poder olhar para todos os pequenos, o que antigamente eram considerados problemas ou pequenos ou inexistentes. Por que eu digo isso? Porque na época do Kardec ainda havia escravidão. Na época de Kardec ainda haviam resquícios de duelos. Ainda a perseguição, a condição da mulher, o trabalho infantil. Na verdade, o trabalho infantil e a exploração do trabalho feminino estava em alta, né? A Inglaterra empregava as mulheres e as crianças na época do Espiritismo, porque era mais barato para eles, punha eles para trabalhar em lugares terríveis, por exemplo, no tingimento de tecidos. Tinha crianças trabalhando ali, respirando produto químico, calor absurdo, trabalhando dia e noite. E os homens ficavam desempregados, porque ficaria mais caro empregar homens. Tivemos na Inglaterra incidente de mulheres grevistas serem trancadas num galpão e puseram fogo no galpão, pra você ter uma ideia. Então isso estava acontecendo na época de Kardec e era difícil você voltar os olhos para os animais e para a natureza numa época dessa. Então, o desenvolvimento do capitalismo, que gerou uma degradação da natureza como forma de exploração, né, a poluição e todas essas coisas ocorreram depois. E também a questão da eugenia, né, que veio acontecer na Segunda Guerra e que despertou a humanidade para a questão dos preconceitos, né? Então, Kardec tratou de questões que hoje é um sinal positivo. Questões importantes da época de Kardec estão superadas, né? Em parte, como a questão da escravidão e do duelo, né? Quando a gente vê as questões das mortes aí por brigas até sem sentido, né? Você ainda coloca o duelo como sendo um problema, né? As guerras e a escravidão ainda ocorre de uma forma criminosa, ainda mais ocorre, né? Então, nós temos que entender que o Espiritismo acompanha o desenvolvimento da humanidade, mas apesar dos problemas da ecologia ainda não terem sido abordados pelo Espiritismo, se me permite, eu vou ler um trecho aqui. Esse trecho está citado na Gênese da FEAL, na página 29. E esse trecho foi tirado da própria Gênese, né, no capítulo 18. Kardec vai dizer assim: o Espiritismo não criou a renovação social. Veja que essa expressão é importante.
Renovação social era criar uma nova sociedade. A ideia de regeneração não é uma expressão espírita, era uma expressão da época de Kardec, dizendo, precisamos gerar uma nova sociedade, em novas bases, porque a antiga, que era o mundo velho, está superada. O Espiritismo não criou a renovação social, pois a maturidade da humanidade faz dessa renovação uma necessidade. Então veja que esse era o tema da época. Por seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, quer dizer, lutar pela liberdade, né, e pela igualdade da questão da mulher, a superação de todas essas questões sociais que estavam envolvidas, né, condições para todos, tudo isso. Pela generalidade das questões que ele abraça, o Espiritismo está, mais que todas as outras doutrinas, apto a secundar o movimento regenerador. Por isso que é contemporâneo. Surgiu no momento em que podia ser útil, pois para ele também os tempos estão chegados. Vindo mais cedo, encontraria obstáculos intransponíveis. Teria fatalmente sucumbido, já que os homens, satisfeitos com o que tinham, não sentiam ainda a necessidade daquilo que ele oferece. Atualmente, nascido com o movimento das ideias que fermentam, encontra o terreno preparado para recebê-lo. Os espíritos, cansados da dúvida e da incerteza, assustados com o abismo aberto à sua frente, acolhem-no como uma âncora de salvação e uma suprema consolação. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: o Espiritismo está absolutamente associado às ideias progressistas. Ele propõe a moral autônoma, que vai trazer a responsabilidade pessoal, né? Você olha à sua volta e você tem que entender quais são as atitudes e os hábitos condizentes com o que é melhor para todos. Com isso, nós vamos ter uma associação com a proposta espírita, com a revolução moral da humanidade e progressivamente a responsabilidade com relação a todos os seres humanos, aos animais e à natureza como um todo. E é bom deixar claro isso, porque muito espírita imagina o seguinte: é o espiritismo que vai fazer a renovação. Não, ele participa dela. É um dos participantes. Né? Isso, e ele participa exatamente com a proposta da autonomia moral. Porque a autonomia moral vai trazer a responsabilidade pessoal. Veja, a justiça, ela pode impedir um indivíduo de fazer algo que prejudique os outros, mas ela não consegue fazer com que você haja a favor da natureza, dos animais e dos outros. Para que você tenha uma atitude a favor de uma evolução das relações sociais, da nossa relação com o ambiente e com os animais, você precisa partir da iniciativa pessoal. Você tem que querer, porque a justiça não consegue te obrigar a fazer algo positivo, só consegue te impedir de fazer algo negativo. Então, o futuro da humanidade, do ponto de vista social e ambiental, ele passa pela educação moral, e uma educação moral fundamentada na liberdade. Eu acho que essas são as palavras que representam o Espiritismo, não é, Juliana? E aí, Juliana, dentro dos seus estudos, dentro da Gênese e também do livro Autonomia, como é que você vê essa questão? O que assim me veio na mente é a pergunta que Kardec faz: como mudamos o mundo, né? Então a resposta vem: mudamos o mundo através da educação, mas não uma educação que a gente lê, aprende nas escolas, que é o fundamento do outro passado para mim, né? Mas sim uma educação pelos hábitos adquiridos, onde eu faço uso da minha inteligência, desenvolvo a minha razão e a vontade, né? Eu controlo a minha vontade, para que eu possa ser um ser ativo, para que eu possa escolher as minhas decisões e não agir pelo condicionamento. Porque quando algo externo a mim me diz o que fazer, eu não desenvolvo nenhuma faculdade da alma, né? Eu fico paralisada, eu não posso fazer porque a lei fala, eu não posso fazer porque tal pessoa me falou. Eu não consigo agir livremente pela minha consciência, pelas minhas escolhas como indivíduo no mundo. Isso é fundamental, porque até hoje, dentro das casas espíritas, a gente não tem esta visão, ainda é uma visão de igreja, né? Você não pode fazer tal coisa, porque vai acontecer X lá na frente. E a autonomia moral vem e solapa e quebra todo esse tipo de pensamento e comportamento, mostrando que a mudança é possível sim, a partir do momento que a gente escolhe em mudar, não que os outros vão nos mudar ou dar caminhos de mudança. Para que você tenha, perfeita a sua colocação, né? Para que você tenha uma sociedade nova e uma relação nova, né, com o ambiente, você não pode criar só regras novas, porque as regras
vão tolher as pessoas de fazer algo, mas não vão propor novos hábitos. E para que ocorra uma mudança de hábito, envolve a vontade. Se envolve a vontade, a educação ela não pode ser por condicionamento, que não está relacionado com a vontade, né? O condicionamento só controla comportamento. Já a educação, pelo desenvolvimento das faculdades, ele vai fazer com que o próprio indivíduo perceba que ele pode escolher os seus hábitos. E a consciência social e ambiental passa certamente pela mudança de hábitos. Eu vou dar um exemplo bem atual, né? Está ocorrendo no mundo um grande movimento em torno da alimentação, em busca da alimentação saudável, né? Dentre esses movimentos, há o movimento do veganismo, que é você deixar de fazer consumo de proteína animal. Esse movimento ele tem algumas bandeiras. Uma delas é o não sofrimento do animal. A segunda bandeira é que atualmente a produção da proteína animal em grande quantidade causa danos ambientais enormes. E aqui eu poderia fazer uma lista gigantesca deles, né? A gente teve até, se estamos falando agora de coronavírus, né? Nós tivemos uma das viroses anteriores, ela surgiu no México, na produção industrial de porcos. E depois, quando foram estudar isso mais detalhadamente, a gente esquece às vezes o tempo, né? Lá atrás nós tivemos outras viroses, H1N1 e várias delas. Uma delas surgiu na produção de porcos no México, que era feita por uma empresa norte-americana que fazia o seguinte forma: ela tinha um galpão com fileiras de porcos um do lado do outro, um córrego no meio, para todas as fezes e urina toda ia para isso, e ao lado da fábrica tinha um lago, e esses dejetos iam sendo depositados a céu aberto nesse lago. Se você via uma foto de satélite dessa cidade, dessas regiões onde estava uma fábrica do lado da outra, você via grandes poças enormes, marrons, que eram dejetos de porcos. E ali... na verdade acabava não tendo nem mais água, eles simplesmente cavavam um fosso e era um lago de dejetos de porcos. Ou seja, imagina o que é isso no ambiente, né? Claro que isso provocou algo semelhante ao que estamos vivendo hoje, né? Então veja, o movimento do veganismo vem crescendo no mundo inteiro, né, de uma forma muito rápida. E o que está provocando isso? Está provocando interesse nas indústrias que estão produzindo os alimentos veganos. E isso também está numa velocidade muito rápida. Ou seja, você não consegue fazer algo por meio de uma lei. Olha, agora é obrigatório. Ninguém faria isso. Agora é obrigatório as fábricas produzirem alimento vegano. Não. O que é que está provocando isso? O interesse das pessoas. Então as pessoas estão mudando de hábito, estão tendo interesses alimentares novos, estão exigindo alimentos também mais naturais. Então está se diminuindo o sal, o sódio nos alimentos. Isso é anunciado pelas empresas. Com menos sódio, sem produtos químicos, sem agrotóxico. Então o que acontece? O ser humano, a humanidade tem que perceber, e os seres humanos, independente inclusive de governos, eles têm que perceber o seguinte: se você muda o seu hábito, você muda o mundo. E Kardec falou o seguinte: existem muitas pessoas, olha que interessante o avanço do entendimento dele, hein? Ele foi fazer um discurso para operários nas viagens que ele fez em 62, depois isso foi publicado, esse discurso, num livro, né? Viagens Espíritas. E ele vai dizer o seguinte para eles: olha, existem algumas pessoas hoje, muitas delas materialistas, propondo estruturas sociais novas. E eles estão imaginando essas estruturas sociais, que eu não vou analisar se elas são boas ou ruins, mas eles estão imaginando assim: vamos mudar a estrutura da sociedade. Olha, todo mundo vai dividir o que ganha, o Fourier, o Marx, várias pessoas estavam propondo novas estruturas sociais. E aí Kardec diz o seguinte: eu vou olhar essa questão por outro ponto de vista. Em vez de você querer alterar a estrutura social, por que a gente não se esforça para alterar o indivíduo? Então seria um novo homem cria um novo mundo. Sim. E não criar um novo mundo e querer adaptar as pessoas a esse novo mundo. Então a resposta do Espiritismo, ela é contemporânea, ela é inovadora, porque ela vai propor
que o que vai fazer surgir um mundo novo, com solução para todas as questões sociais e ambientais, não vai surgir isso por meio de estruturas sociais e leis, não são governos. Porque eles podem mudar as leis, mas elas não conseguem mudar os hábitos. E quem vai mudar o hábito é o próprio indivíduo pela vontade. Então a adesão tem que ser voluntária, consciente, né? E o indivíduo não pode esperar nem castigo nem recompensa com relação a isso. Quem dá castigo e recompensa é a regra. Ele tem que fazer isso porque ele tem que ter uma nova consciência. Eu quero um mundo novo. E o que eu posso contribuir para um mundo novo são novos hábitos meus. Você deve acompanhar isso também como psicóloga. Às vezes a pessoa chega até você que é um milagre, né? Entre aspas, assim como a pessoa chega na casa espírita e quer que os espíritos resolvam todas as questões, que é a responsabilidade dela. Como é que você vê esse comportamento ainda, que é muito grande e às vezes reforçado mesmo dentro de família, grupos religiosos, sociais, dessa questão de que a pessoa não foca tanto em si, mas sempre no que está lá fora? Uma pergunta que a gente sempre ouve assim: Juliana, o que eu faço? O que você acha que eu devo fazer? Né? E no momento que a pessoa está no seu processo terapêutico, não é a minha forma de agir que tem que conduzi-la, né, na vida. E sim ela buscar dentro dela o sentido existencial que ela tem. O que ela acredita, desestruturar crenças que são disfuncionais, que a gente vê que ela acredita naquilo e ela está com um pensamento fixado naquilo, e aquilo produz um sofrimento nela, moral, né? Porque ela sofre. Muitas vezes a gente vê aquela pessoa que tem regras muito rígidas dentro dela, então ela acaba numa situação, ela não consegue fazer uso da razão, ela deixa que a emoção domine, vem o medo ou vem a raiva e ela age muitas vezes como um animal, né? E às vezes no centro também, no centro espírita, no momento em que a gente está passando hoje, eu vejo muitas pessoas assim: qual é a mensagem que os espíritos nos trazem, né? E eu acho que não é bem isso a proposta do espiritismo, a gente esperar que o espírito diga o que a gente tem que fazer. A gente é que está aqui encarnado, que tem a nossa responsabilidade com Deus, com a vida, né? Com as pessoas, não só da nossa família, mas com o mundo, porque a gente faz parte de uma família universal. Então, a gente vê muito isso e tenta ajudar a pessoa a se perceber qual é o seu papel no mundo. No livro do Paul Janet, que eu gosto muito de ler e estudar, ele vai trazer o dever. Então, ele traz o dever para com Deus, para com si mesmo, para com o próximo e com os animais. Então, eu acho muito bonita legal a parte que ele fala dos animais. Ele traz um exemplo de um cachorrinho que leva um chute, né? Bem resumidamente. E aí, na história, o indivíduo que vê, né, a cachorrinha ser chutada, ele questiona: por acaso ela não tem sistema nervoso central? Se ela tem sistema nervoso central, ela é igual uma criança. Aquele grito de dor dela é igual um grito de uma criança. Que apesar de ser criança, ela tem a sua individualidade, né? Ela é um espírito, ela está ali para progredir e tem que ser respeitada em sua fase, né? E o animal também. Então, ele coloca até uma frase que eu achei muito bonita. Ele fala que quando a gente não tem essa capacidade humana, né, de se compadecer com a dor de um animal, é porque a gente está condicionado pelo hábito. A gente não raciocina, né? Ou condicionado por uma crueldade. Eu estou agindo pelo instinto. E aí ele fala assim, que a prova manifesta de que há alguma coisa, né? Quando existe essa compaixão pelos animais, é a prova de que existe alguma coisa comum entre nós e eles, porque a simpatia está na razão da semelhança. Então, acho que é uma frase que traz uma legal consciência sobre a nossa responsabilidade, principalmente com a natureza, com os animais. Você está trazendo aí uma coisa muito importante, porque ela está trazendo um autor que fazia parte da Sorbonne, e esse livro ele era direcionado aos jovens. Então foi quando, após 1830, né, passou-se a ensinar para os jovens e crianças o espiritualismo racional.
que era uma proposta de entendimento do ser humano como alma encarnada, independente de religião. E o espiritismo é um desenvolvimento desse pensamento do espiritualismo racional. Kardec e Paul Janet chegaram a ser... Foram contemporâneos. Foram. Acontece que em 50 e 52, eles foram afastados da universidade porque os materialistas e a igreja se uniram para expulsar o espiritualismo racional. E a ditadura que foi implantada no Napoleão III, porque para eles ensinar a liberdade para os jovens era ameaçar a ditadura, né? Porque pensa, o que a ditadura quer? Ela quer condicionar todo mundo a obedecer. Né? E o espiritualismo racional queria que todo mundo criasse um mundo novo, onde o fundamento seria pensar, escolher o comportamento adequado. Então veja, nós temos 2 precursores que trataram dos animais e de uma forma surpreendente, numa época em que isso ainda não era o foco. Um deles era o espiritualismo racional, que a Juliana explicou agora muito bem. E antes disso, nós temos o Mesmer. Né? O Mesmer escreveu uma obra em 1814, chamada Mesmerismos, que é uma obra que só tem até agora em alemão. E nessa obra, ele vai dizer das relações do homem com a natureza. Ele vai dizer assim, ó, a gente tem que ter uma integração da natureza para encontrar uma harmonia universal. Isso vai trazer saúde. E ele vai falar dos animais. Então o Mesmer vai dizer assim, olha, se você usa como base uma relação da criança com o animal, mostrando que ela tem que tratar bem o animal, você está na infância produzindo um hábito que vai levar ele a tratar bem os outros indivíduos, porque quem trata bem o animal trata bem os indivíduos. E se você deixa a criança ser cruel na infância, ela vai ser cruel depois com os outros indivíduos. E historicamente isso é muito importante, porque o Descartes, quando ele fez o trabalho dele, isso se difundiu muito na França e acabou se expandindo pelo mundo, né? Ele chegou a dizer o seguinte, que apenas o homem teria a alma humana e o animal não teria a alma. Era uma estrutura de universo que ele criou para tentar separar o que é matéria e o que é material e o que é espiritual. E ele dizia, o corpo é material e a alma é espiritual. Então só tem alma o ser humano, o animal não tem alma. E muitos nobres, então, que liam Descartes na época, eles faziam exibições públicas de crueldade ao animal para dizer assim, olha, eu, pela sabedoria, sei que isso aí é só um corpo, não tem alma. Então não faz mal você maltratar, que você está maltratando um corpo sem alma. Então você vê que essa é a ignorância, né? E o Espiritismo resolve o absurdo dessa ignorância, trazendo uma nova relação entre o animal e o homem, demonstrando que a alma ela evolui na natureza do átomo ao animal superior, depois ele entra na fase humana. Então, quando o espiritismo estiver bem difundido, você vai olhar para o animal e vai perceber que pode ser que demore milhões, bilhões de anos, não sabemos quanto tempo, mas em algum tempo ele vai se iniciar na fase humana. E quando ele se iniciar na fase humana, as faculdades vão se desenvolver pelo próprio esforço. Então nós estamos vivendo muito próximos da transição entre a fase animal e a fase humana. E aí surgem essas incoerências, como você pontuou, Juliana, você tem que perceber que seu corpo é um animal e a sua alma é humana. O seu corpo tem que ser movido pelos instintos, porque é natural, mas sua alma tem que se mover pelas faculdades. Então você tem que se pautar na vida pela razão e pela vontade, e não pelos instintos. E a humanidade até hoje privilegia os instintos. Então a gente tem que... Inverso, né? É isso. E se você deixa os instintos se privilegiarem, algumas pessoas vão caminhar inevitavelmente para o vício, porque alguns organismos têm propensão ao vício. Então, a única forma de você evitar o vício e criar novos comportamentos é você ter o domínio da sua razão, da sua vontade e da sua imaginação, que são faculdades da alma. Essa é a tarefa do nosso tempo. Fazer a humanidade despertar para os valores da alma. E para isso, a gente tem que fazer o espiritismo se voltar para isso. E um dos pontos fundamentais disso é a área da educação e a área da psicologia, que são as duas áreas que podem despertar os indivíduos para as verdadeiras respostas. Você não vai encontrar a resposta fora, não vai ter regra e nem ideia milagrosa. Está justamente nos nossos hábitos. E eu acho que nós estamos vivendo um tempo muito importante para isso. Esse resgate, né? Essa questão do coronavírus que nós estamos vivendo agora, qual que é a resposta para a gente conseguir evitar uma maior prejuízo com relação a isso? Mudança de hábito. Então são hábitos relacionados à higiene e assim por diante. E determinantemente pela alimentação.
Porque se a gente for ver, Fundamental. todas as grandes epidemias que a gente teve estão relacionadas à alimentação. Então, veja, uma foi pela criação de porcos, outra foi pela alimentação da vaca louca, que ela era alimentada com Sim. proteína de outros animais. A SARS, né? E agora também parece que o que tem nos dito sobre o corona também foi relacionado à alimentação na China. Então você vê que o ser humano tem que repensar os seus hábitos alimentares para a gente ter uma vida mais saudável. E olha outra coisa, a recomendação dos médicos atualmente no mundo inteiro está em evitar ovos e carnes, que é a maneira mais fácil de você transmitir o vírus. A gente tem que mudar Então tem que mesmo. mudar os hábitos para a gente ter um convívio com a natureza adequado, né? Quando surgiu a humanidade, Cláudio, nós passamos por uma fase muito difícil, porque nós vivíamos conforme a natureza, nômades. Nós não vivíamos em um lugar só, fixo. Quando o homem foi criar a civilização, e lá o primeiro passo foi lá entre o rio Eufrates, onde é hoje Irã e Iraque, naquela região, eles começaram a tentar criar um novo modo de vida. O Espiritismo explica que isso foram almas de outro planeta mais evoluído, seria no estado do nosso, chegando no planeta primitivo e dizendo, não, nós temos que criar cidade, nós temos que criar civilização. Quando ocorreram as primeiras tentativas, que eles fizeram as primeiras casinhas, cidades ali, não mais nômades, e tiraram, desbastaram as árvores ali ao redor e começaram a trazer os animais para tentar criá-los. Quando eles começaram a fazer esses primeiros movimentos, ocorreram epidemias terríveis. Porque você começou ali a despertar, se concentrando num só lugar, a quantidade de vírus enorme que tinha para todo lado. Então a humanidade passou por gerações e gerações de sofrimento para criar as imunidades. Então o surgimento da civilização foi muito difícil. Mas esse esforço não acabou. Porque se você não viver em harmonia com a natureza, você vai ter recorrentemente Não será epidemias. a última e nem a primeira. Você vai ter muitas vezes. Agora, o que me incomoda é que alguns espíritas tratam esses eventos como sendo uma espécie ali de intervenção divina. Isso é dessa maneira porque o homem tem que passar por determinadas questões. E aí, pegando a questão da autonomia, até tem a capa aí, Boris e Jefferson, põe aí pra gente, pra quem tá acompanhando pela TV, ó. Isso que a Juliana falou do Paul Janet e tudo isso que a gente está conversando tá na obra aí, Autonomia, História Jamais Contada do Espiritismo. Outras estão a caminho para desmembrar essas questões da autonomia moral. Mas o que me incomoda é justamente isso. Será que os espíritos precisariam mandar mensagens falando sobre o coronavírus? Veja, dentro do movimento espírita nós temos uma questão própria, né? Estávamos falando agora de forma geral, né? Da sociedade como um todo. Mas dentro do movimento espírita, a ideia original de Kardec da autonomia moral sofreu um desvio. E esse desvio esteve sob as influências, né, dos dogmas religiosos, né? Principalmente as ideias de pecado e as ideias de karma, que são pensamentos próprios das religiões ancestrais. E nas religiões ancestrais, a relação com Deus não era com base na autonomia, mas na heteronomia. Imaginando um Deus que seria um Deus punitivo, que condicionaria as almas por meio de castigos e recompensas. Essa ideia, ela vem de que o condicionamento é característico da fase animal. Se você pegar os animais, você consegue condicioná-los no seu comportamento, mas eles não têm razão para escolher. Então eles vão fazer isso de forma totalmente submissa. Então o animal, na natureza, ele também é condicionado pelo ambiente, pela espécie, para que você tenha a evolução das espécies. Então a gente tem que levar em conta o seguinte: o condicionamento é uma característica do animal. E o Espiritismo vem demonstrar, o verdadeiro Espiritismo, que o desenvolvimento das faculdades e o livre-arbítrio, as escolhas e o uso da razão é o desenvolvimento da fase humana. Então ele convive com o corpo animal, que é condicionável, mas ele tem que usar a razão. Ou seja, você tem que se condicionar a si mesmo. Você pega o seu corpo e ele tem que responder ao que você deseja, o que é o melhor para você na sua vida. Esse é o verdadeiro espiritismo. Mas muitos espíritas absorveram ideias dessas religiões antigas, imaginando um Deus que pune. Então fica imaginando assim, como se a vida fosse um castigo de Deus,
para que você se tornasse submisso a ele e aí você volta a viver junto a ele sem ter mais problema algum. Essa visão é equivocada, essa é a visão heterônoma. É o homem mandando para Deus coisas que são próprias dele. Então, no começo da civilização, os governos, né, que também controlavam as religiões, eles que controlavam as massas pelo condicionamento. E aí eles precisavam de algumas referências. Olha, se você fizer alguma coisa errada, Deus vai te castigar. Se a sociedade fizer algo errado, a sociedade inteira vai sofrer. No Egito Antigo, eles tinham o desenvolvimento da ciência. E quando não tinha uma produção de alimento suficiente, eles passavam fome, eles punham a culpa no povo. Ó, vocês fizeram algumas coisas erradas aí, olha Deus respondendo. Que entendeu? é a mesma coisa dessas mensagens. Então se você tiver um pensamento heterônomo, você vai pensar assim, puxa, o coronavírus é um castigo de Deus. Então a gente agora tem que se penitenciar, tem que ser submisso. É falso isso, gente. As vivências que nós temos, que trazem doenças e sofrimentos, são desafios para que a gente encontre novas relações com a natureza e novos comportamentos que estabeleçam um equilíbrio que, com o tempo, a humanidade vai se ver livre dessas condições. Então, o desenvolvimento científico, num primeiro momento, ele se volta para a matéria. E nós estamos vivendo agora uma nova era, que nós vamos ter a ciência do homem. Então, se a gente já conheceu bem as leis da natureza, para poder viajar no espaço, para criar materiais, criar estruturas, produção de energia, a gente está com um desenvolvimento enorme no entendimento das leis da matéria. Agora, o nosso foco tem que se voltar para a psicologia no sentido de conhecer as leis da alma, que também são leis naturais, que também são leis universais. E essas leis da alma, quando vão nos contar essas leis dos espíritos, eles dizem, todas as humanidades dos diversos planetas vivenciam uma evolução material e depois uma evolução moral. Então nós estamos às portas de uma revolução moral que vai transformar a nossa humanidade e vai resolver os problemas de integração social. Mas isso tem que começar. Tem que começar agora. Isso tem que começar. Porque você estava falando da alimentação. Conversando com o Dr. Sérgio Louveira, que é nutrólogo, ele disse o seguinte, 90% das doenças atuais é em função de má alimentação. Exatamente. Às vezes o corpo da pessoa está doendo e ela vai na casa espírita querer receber um passe, quando na verdade se ela mudasse a alimentação dela, aquela dor cessaria. Então, essa visão ainda heterônoma faz com que a pessoa busque respostas lá fora, quando na verdade são internas. Então eu tenho ouvido algumas mensagens que estão espalhando, mensagem psicografada, mensagem de psicofonia não sei de quem, e aí eu pego o que o Flammarion dizia, né? Essa mensagem aqui é de conhecimento do médium? Ou tem uma mensagem ali que o médium não conheça? Será que o espírito regrediu? Que era médico. De repente está passando a mensagem ali, água com açúcar. Ou ele regrediu, ou o médium não está entendendo o processo de comunicação daquele espírito, ou o espírito está passando, mas o médium não tem todo aquele conhecimento, então a mensagem sai meio truncada. Ou não é o próprio espírito. Ou é o próprio médium que está tentando ali aparecer diante de um tema que está abalando toda a humanidade. Por isso que na doutrina espírita a gente não se preocupa com nomes. Nem do médium, nem do espírito. A gente só deve se preocupar com o conteúdo. Já que você falou da questão do alimento e eu estava falando da questão do veganismo, veja só, independente do veganismo, há uma falsa crença na sociedade de que a proteína animal ela traz tudo que você precisa para alimentação. Isso é falso. Então, quem não come carne pensa assim, você que não come carne, você come o quê? Como se no campo dos vegetais tivesse pouco alimento. Tem muito. Em verdade, o que o vegano come, que é uma variedade enorme de proteínas vegetais, mas também um prato colorido, que você tem ali legumes, verduras, frutas na maior diversidade, quem come carne tem o dever de comer tudo isso. A carne deveria entrar como um detalhe no restante da sua alimentação. E as pessoas se enganam com relação à alimentação, com essa falsa ideia que a sociedade criou, que tem tudo já na proteína, e ela come um bife ou uma carne de qualquer outro animal, e arroz e batata, e acha que está resolvido. E ali ele está se alimentando só de carboidrato e de proteína. E ele não está tendo a diversidade toda de fibras,
vitaminas, sais, minerais, tudo que você pode encontrar na diversidade de alimentação. Então, hoje em dia, e também não pode se dizer que isso é caro, porque você pode introduzir legumes, verduras, tudo, e se você vai comer uma beterraba, por exemplo, a folha e o talo são bons. Você pode se alimentar do talo da folha e dela. Sobre isso. Podemos falar. Né? Então, veja, um dos pontos... E Kardec falou sobre isso. Ele falou que numa das conversas com os espíritos vai sair a seguinte ideia: a maior parte das doenças são causadas pelo próprio indivíduo. Então, as doenças que são, vamos dizer assim, provas, são obstáculos escolhidos para serem superados na vida, para você aprender com eles, que seriam as doenças que fazem parte das provas escolhidas, que esse é um mecanismo de evolução, né, do espírito. Ele escolhe o que ele vai vivenciar na vida para poder servir como um obstáculo, um esforço para ele desenvolver suas faculdades. Então a escolha das provas é uma das leis da natureza, né? Só que ele pode escolher algumas doenças para ele enfrentar, por exemplo. E aí os espíritos vão dizer, é uma minoria essas doenças. A maioria das doenças são criadas pelo comportamento do ser humano. Então isso passa, em grande parte, pela alimentação. E não só a alimentação. Também o seu corpo é um animal. E você tem que cuidar bem dele. Então ele tem que ter sono adequado. Você não pode deixar ele em estresse constante, emocional ou por excesso de trabalho. Você tem que criar momentos calmos na sua vida. Por exemplo, o próprio ato de você sentar para se alimentar tem que ser um ato devotado a essa questão. Né? Se você está pensando em outras coisas, o corpo não consegue colocar as forças todas. Quando você usa a cabeça, o cérebro, o corpo não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, gente. Por isso que quando você acaba de comer, o cérebro manda um comando para você parar de trabalhar e ficar descansando, para poder usar a energia toda na área da digestão. Então, se você está pensando e comendo ao mesmo tempo, você está colocando energia na mente, né, no cérebro, e está tirando energia do processo de alimentação. Então, a gente tem que saber que a gente tem um corpo e que a gente tem que agir com equilíbrio com relação a ele. Cuidar da melhor maneira. Juliana, 3 minutos para encerrar, então, reforçando aí por que é importante estudar a Gênese original e também o livro Autonomia para entender essas questões. Pela visão da psicologia, né, o que a gente... o resgate do espiritismo através do livro Autonomia é importante porque no momento em que a gente traz esse resgate do espiritismo como uma ciência filosófica, ele pode conversar com a psicologia, né? Porque dentro da psicologia eu não vou trabalhar cientificamente as questões religiosas de cada um, né? Mas o espiritismo enquanto uma ciência filosófica que vem trazer respostas sobre a alma, sobre um indivíduo ativo no mundo. Então, eles podem se conversar. Quando a gente estuda o Paul Janet, a gente consegue entender toda a construção do pensamento da psicologia, né? Que precisou estar lá com a filosofia para depois se separar para entender esse indivíduo. E quando a gente estuda a Gênese, no capítulo da Gênese espiritual, então ele vai abordar as questões do mal físico, do mal moral, da onde origina muitas vezes o nosso mal físico, do nosso mal moral que não está sendo trabalhado. Quando existe uma dor, é sinal que algo não está bem e que a gente precisa estar em alerta para transformar isso. Então, é extremamente importante estudar a Gênese. A Gênese em seu todo, e esse capítulo da Gênese espiritual, ele vai trazer tudo isso que a gente conversou hoje. E que se Deus deu a inteligência para o homem, para ele conseguir superar até mesmo os flagelos naturais, quem dirá os transtornos causados pelo próprio homem, né? Que é o que ele coloca na Gênese. Ô Cláudio, eu queria que você... Paulo. Eu quero que você traga a Juliana para a gente vir conversar sobre isso que ela começou a dizer aqui, das relações entre a psicologia e as leis da alma, que vai trazer o espiritismo um grande apoio para a psicologia atual e do futuro. Com certeza. Então vamos continuar nesse tema que é importante. Até semana que vem. Até semana que vem. Muito obrigado, Juliana, pelas suas boas palavras. Cláudio e a todos que nos acompanharam. E vamos então entender que o espiritismo é contemporâneo. Isso. O espiritismo é de hoje e do futuro. Grande abraço. Vamos que vamos.
especial. Espiritismo, vibrando pela educação ambiental. Você acompanhou o programa Livre Pensamento